Olá, professor, professora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o canal Hélio Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui, neste canal, você aprende as duas coisas. Você aprende a fazer projetos com Arduino e também você aprende a ser um professor de Arduino. Você aprende a ensinar o Arduino. Tem pessoas que sabem mexer, programar com Arduino, mas não sabem ensinar. E tem professores que sabem ensinar, mas não sabem programar com Arduino. Aqui eu quero te ajudar a fazer as duas coisas, a fazer projetos com Arduino e também a ensinar projetos com Arduino. Minha missão é tão forte em relação a isso que eu escrevi um livro, tá? Para você ser um professor de robótica com Arduino. E é sobre este livro que nós vamos falar hoje. O meu objetivo, não é? Se você já gostou do tema, dá o like aí no vídeo, né, para ajudar o nosso canal. Inscreva-se, se você ainda não é inscrito, para ajudar o nosso canal a crescer e mais pessoas conhecerem, né, essa plataforma maravilhosa e também aprender a ensinar. Vamos lá. Por que eu escrevi este livro? Seja um professor de robótica com Arduino. Por que eu escrevi este livro? Simplesmente porque eu dei aula, né? Eu vou falar de forma bem resumida, ainda não vou contar minha história, mas eu dei aula durante 6 anos e meio numa escola técnica aqui em Recife, no curso de mecatrônica. Eu dava aula de programação, de eletrônica, inclusive de Arduino também. E eu percebi que muitos professores não sabem mexer nessa placa. Eu percebi que muitos professores não sabem levar projetos com Arduino para os seus alunos. E os alunos perguntam e eles não sabem responder. Muitos vinham perguntar para mim. E eu sentia falta, eu sei que tem livros, né, de Arduino, mas um livro especializado, né, para você ser professor de robótica com Arduino. E detalhe, não é livro teórico não, é livro prático. O meu livro, ele é extremamente prático, não é? Para você desenvolver projetos e ter ações para fazer projetos com seus alunos, tá? Então, o que é que eu percebi? Que muitos professores não tinham a metodologia, né, a pedagogia para fazer esses projetos. Então, eu escrevi este livro para ajudar e também para registrar minha história. Você vai poder conhecer a minha história, vai poder conhecer como eu tive dificuldades também em sala de aula e como o Arduino me ajudou a vencê-las. Então você vai conhecer a minha história. Você também vai conhecer as oportunidades que existem, né? Como professor de programação, como professor de robótica, como professor de tecnologia. Então você vai conhecer essas oportunidades. Então, por exemplo, além de dar aulas na escola técnica, eu já dei aula em cursos, eu já dei aula em palestras, eu já dei aula em faculdades, né? Claro, existem várias oportunidades e você vai precisar, né, saber aproveitá-las e se posicionar. Também tem a oportunidade de você ter sua escola de robótica. Eu tenho um canal específico para isso, chamado Hélio Gustavo Escola de Robótica. E aí você pode conhecer este canal, que é específico para isso. Você também pode ser o professor da sua própria escola, tá? Da sua própria escola de Arduino. É possível também isso. Enfim, tem oportunidades para você, né, ganhar dinheiro com o ensino pedagógico, né? Eu, eu aqui nesse livro, eu procurei. Eita, rapaz, veio um bicho aqui. Desculpa. Não sei qual era o bicho, né? Se era um. Enfim, ele foi embora. Então, o que acontece? E assim, eu não vou nem editar, vou deixar aqui, tá? Aqui é um bate-papo pra gente conversar. Então, então eu registrei esse livro, escrevi esse livro, lancei esse livro, fiz o projeto todo do livro, justamente com o objetivo deste livro
ele ser um aliado, não é, para os meus alunos da minha formação pedagógica. Então, este livro, ele ajuda os meus alunos na minha formação pedagógica que eu tenho online para professores de robótica com Arduino. Então, se você um dia quiser entrar na minha formação pedagógica de Arduino, você um dia vai ter a possibilidade, não é? Eu vou divulgar aqui no canal, você vai conhecer. Mas eu queria falar um pouco aqui, ó, do que eu coloquei na capa. Eu coloquei todo esse texto aqui na capa de forma proposital. Então eu coloquei aqui, ó, seja professor de robótica com Arduino. Então, você que já é professor, seja professor de tecnologia, professor já de robótica, professor de matemática, professor de física, professor de ciência e tecnologia, se colocar a responsabilidade na sua mão de você dar aulas de Arduino, se colocar a responsabilidade para você ministrar aulas com esta placa, para você desenvolver projetos junto com os seus alunos, usando esta placa, se colocar a missão, se você receber um kit na sua escola e você não sabe usar, agora chegou o momento. Agora chegou o momento de você usar, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu fiz uma enquete no grupo do WhatsApp aqui que eu tenho com alguns professores e, eu perguntei assim: você tem dificuldades de fazer projeto com Arduino? É leigo? E muitas pessoas disseram que sim. Então saiba que você, se você não sabe fazer projeto com Arduino, eu vou te ajudar a você ser um professor de robótica com Arduino. Eu vou te ensinar duas coisas: a você fazer projeto com Arduino e você ensinar projeto com Arduino, tá? Então, aqui meu objetivo é isso: formar professores de robótica com Arduino. Meu objetivo é esse aqui, tá? E se você for um professor de robótica com Arduino, você terá alguns benefícios, tá? Primeiro, em relação às suas aulas, a oportunidades profissionais e aos seus alunos. Eu vou falar logo das aulas. Quando você se torna um professor de robótica com Arduino, quando você sabe fazer projetos com Arduino e sabe transmitir e sabe fazer junto com seus alunos, as suas aulas elas ficam mágicas, lúdicas e dinâmicas. Então, o que é ludicidade? Ludicidade é aquilo que gera atenção. O que é uma aula dinâmica? É uma aula em que os alunos eles interagem, eles fazem, colocam a mão na massa, uma aula dinâmica, do início até o fim. O que é uma aula mágica? É uma aula que contagia o aluno. E a minha pergunta para você é: qual é a qualidade da sua aula? Que tipo de aula você dá? Você dá uma aula chata ou uma aula mágica? Você dá uma aula desinteressante ou uma aula lúdica? Você dá uma aula inerte, que o aluno, né, não tem uma aula monótona ou uma aula dinâmica? Você precisa parar e se perguntar: qual é o estilo da sua aula? Será que o aluno, ele, quando termina a aula, ele ainda bem terminou a aula? Ou ele diz assim: poxa, terminou a aula, mas agora é só a próxima semana. Você precisa parar para se perguntar, você precisa observar que tipo de sentimento o aluno ele sente quando a sua aula termina. Porque é este sentimento que vai dizer se a sua aula ela é boa ou é uma aula ruim. Então é isso que você deve se perguntar. Será que sua aula é boa ou sua aula é ruim? Então, não sei se você já se perguntou, mas a minha aula era chata, né? Eu, quando comecei, a minha aula não era boa. E a primeira coisa que o professor precisa saber é assumir o seu erro, é reconhecer, é um autoconhecimento, é ter coragem para dizer que a sua aula ela precisa melhorar, ela precisa, vou mais além, se transformar. O mundo mudou, mas a sua aula não mudou. Os alunos mudaram, mas a sua aula não mudou.
Então você precisa mudar. Você precisa ensinar o que precisa ser ensinado, mas você precisa ter metodologias diferentes. E quando você usa o Arduino, você está incluindo uma metodologia diferente. Então, você está incluindo uma tecnologia diferente. Você está abrindo um novo mundo para o aluno. O Arduino dá uma nova possibilidade para o aluno. E eu digo para você, quando eu comecei a dar aula com Arduino, quando eu me tornei um professor de robótica com Arduino, realmente os alunos, foi um impacto muito grande, porque os alunos, eles interagiam mais, eles queriam ser protagonistas, queriam desenvolver seus próprios projetos. E como é que eu vou ajudá-los se eu não sei fazer projetos, né? Enfim, transforma sua aula, professor. E se você transformar sua aula, os seus alunos, eles vão ficar interessados, vão ficar motivados, né? Ó, vão ficar interessados, vão ficar motivados, vão participar, né, aqui da sua sala de aula. Aí você diz assim, Gustavo, meus alunos não participam da aula, meus alunos, eles não interagem com a aula, meus alunos são desinteressados. Professor não faz milagres. Tem alunos que realmente são desinteressados, não querem nada com a vida. Sendo que o professor se apega com esses alunos para ministrar aulas ruins, aulas chatas, aulas horríveis, aulas péssimas, não é? Então você não pode se apoiar nos alunos que são ruins, são desinteressados, que estão ali só por uma carteira de estudante, para não fazer o seu melhor. O que eu vejo é professores que não fazem o seu melhor porque tem alunos que são desinteressados. Não, você precisa fazer o seu melhor, mesmo se tiver alunos desinteressados. Numa sala de 20, se tiver 3 que queira aprender, para mim já valeu a pena. Se tiver um, já valeu a pena. O ruim é quando ninguém gosta da minha aula. Mas se tiver pelo menos um, dois, três. Agora, vamos lá. Se numa sala de 20, se numa sala de 20, né? Eu tenho. Se numa sala de 20 eu tenho. é, Se numa sala de 20 eu tenho, por exemplo, vamos supor, apenas 2 alunos que gostam da minha aula, é de você ficar preocupado, né? Você precisa ficar preocupado, porque não é todo mundo que vai gostar, mas também pelo menos a maioria deve gostar, né? Da sua aula. Você tem que parar de se perguntar. Tinha aulas que eu perguntava aos alunos. Eu dizia assim: vocês querem que eu mude a forma de ensinar? Quais são os projetos que vocês querem que eu desenvolva? Quais são as temáticas que vocês vão gostar? E muitos deles traziam, e na aula seguinte eu estudava aqueles que me passaram e trazia uma temática diferente, fazia uma adaptação. O que acontece é que o professor ele não quer adaptar sua aula. Ele já dá sua aula há muitos anos. Ele não quer adaptar. E, e se você não adaptar, os seus alunos eles não vão ficar interessados, motivados e participativos. E por que você precisa adaptar? Porque cada aluno é diferente. Você precisa entender que cada um tem uma realidade diferente. Cada aluno, ele é uma pessoa diferente. Então você precisa adaptar sua aula para ele, tá? Claro, ó, eu fiz um livro. Agora a forma com que você vai trazer para a sua sala de aula, você vai juntar com os seus alunos e ó, vamos fazer de que forma aqui, tá? Então, eu fazia muito isso. Vai ser em equipe, vai ser individual. Vamos fazer aqui um projeto, uma competição. Enfim, tem várias formas de se fazer. Mas você precisa conversar com os seus alunos. Muito importante conversar com os alunos. E por fim, quando você se torna um professor de robótica com Arduino, você abre oportunidades, né, aqui na sua carreira profissional. Você pode dar aulas em escolas, seja particulares ou públicas, através de concursos. Você pode dar cursos livres. Você pode abrir sua própria escola de robótica e ensinar nela. Né? É o que eu faço. Você pode fazer aulas particulares, como eu já fiz, né? Ir na casa do aluno e ministrar aulas. Tem professores que pagam, tem pais que pagam.
para os seus filhos ter aulas de inglês, e aí você pode, né, dar aulas de robótica, por exemplo, tá? Então, é isso. Se você quer ser um professor de robótica com Arduino, nos segue aqui no nosso canal. Nós vamos seguir a metodologia aqui desse livro. E detalhe, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download desse livro aqui. Lembrando que este livro ele é uma introdução à minha formação pedagógica para professores de robótica com Arduino. Então, no futuro você vai precisar também do curso, tá? Aqui o livro ele traz ideias, tá? Ele não vai fazer com que você desenvolva o projeto do início ao fim. Ele precisa do curso. Gustavo, por quê? Porque no curso tem os vídeos, tá? Então, os vídeos onde você vai encaixar cada componente, não é? Onde eu explico de forma detalhada, tá bom? Mas eu estou dando gratuitamente a oportunidade de você conhecer a metodologia que eu uso aqui para formar professores de robótica. Então, se você deseja ser um professor de robótica, você pode clicar abaixo e fazer download gratuitamente, não vai cadastrar e-mail, nada. Você clica e já vai diretamente para o livro, tá bom? Valeu, eu te espero no próximo vídeo. Abraço.